Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Lucas, capítulo 20, versos de 28 a 33. Se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer, tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então, o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva, e, assim, os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 a tiveram como mulher? Ontem foram os espiões, enviados pelos principais sacerdotes e mestres da lei. Hoje é a vez dos saduceus tentarem pegar Jesus em um deslize. Eles levantam uma situação hipotética usando o texto em Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6. Eles disseram que uma mulher casou-se com 7 irmãos e querem saber quem será o marido dela após a ressurreição. Mas como pode ser isso se os saduceus nem acreditavam na ressurreição? Eles deviam ter inventado essa história para tentar pegar Jesus em um erro. Então, em sua resposta, Jesus traz um ensino que afirma tudo aquilo que os saduceus não acreditam. Ele fala da existência dos anjos, da vida após a morte e da ressurreição, e fez tudo isso usando as palavras do Velho Testamento. Mas eles não conheciam a palavra como deveriam. Mateus capítulo 22, verso 29. Eram ignorantes sobre o poder de Deus e a verdade das Escrituras. Estavam afirmando algo que não existia no texto de Deuteronômio, onde não é mencionada a ressurreição. É importante saber que o casamento foi feito somente para esta vida que temos, pois na ressurreição não há mais casamentos. Mateus capítulo 22, verso 30. Outra coisa importante é que aqueles que, pela graça de Deus, foram escolhidos para participar da sua glória, tendo acesso à ressurreição, não poderão mais morrer e, sendo assim, não há necessidade da procriação, serão como os anjos. Em Romanos capítulo 7, verso 2, está escrito que só a morte pode nos livrar da lei do casamento. Neste sentido, aqueles que afirmam que as relações do matrimônio não são rompidas após a morte física, estão cometendo uma grave heresia. Mas estariam corretos se afirmassem que a morte não encerra o nosso relacionamento com Deus, pois Ele não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Por isso, Moisés o chama de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Para Moisés e para Cristo, eles ainda estão vivos e aguardando a gloriosa ressurreição. Diante da resposta de Cristo, novamente, eles ficam calados. É preciso que cada um de nós seja um imitador de Cristo no ensino da palavra, pois, além de tudo, é uma ordem dele. As pessoas gostavam de ouvi-lo porque ele falava a elas com simplicidade. Em sua própria língua, todos entendiam suas palavras. Conheça mais a palavra de Deus. Não se limite a ouvir o que os outros dizem. Vá na fonte e não seja como os fariseus e saduceus, ignorantes da palavra. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a Deus. Pai amado, nós te louvamos por esta palavra e declaramos o nosso interesse em te conhecer a cada dia mais. Ajuda-nos a organizar o nosso tempo e dar para ti não o que sobra, mas um momento de prioridade em nosso dia. Ajuda-nos também a compreender a sua palavra, a ter a habilidade de transmiti-la não só por palavras, mas por ações. Intercedemos por todos os nossos irmãos e irmãs, para que orem, buscando sabedoria para obedecer a Deus, aos seus pais e líderes. Obrigado, Pai. Esse é o nosso louvor, os nossos pedidos e intercessão. Concede-nos pela sua graça, em nome de Jesus. Amém. Te desejo um dia cheio de certezas eternas e que cada um de nós busque se aperfeiçoar na palavra de Deus para fazer discípulos em nome de Jesus. Amém.